Nós vamos trazer uma palavra que vai edificar a sua vida. E o texto que vou ler está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, do verso 1 ao 11. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava Jesus junto ao lago de Genezaré. E viu um dos dois barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com eles estavam, por causa da pesca que haviam feito. De igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão: Não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui nós vemos um grande milagre operado no ministério do Senhor Jesus Cristo. Ali estava o Mar da Galileia, que também é conhecido como o Mar de Tiberíades, por causa da cidade de Tiberíades, que fica ali às margens, e também Lago de Genezaré. Os pescadores estavam ali trabalhando a noite inteira, lançando a rede em busca de peixes. Passaram a noite inteira tentando alcançar o seu objetivo, mas não apanharam nada, não conseguiram pescar um peixe sequer. Pela manhã, aqueles homens estão ali lavando as suas redes, diz o texto. Eles ainda não eram discípulos de Jesus. Talvez eles já tivessem ouvido falar de Jesus, não posso afirmar, a Bíblia não afirma. Talvez nunca tenham visto Jesus. Mas agora pela manhã eles estão ali, certamente frustrados, porque trabalharam a noite inteira e não conseguiram resultado. Talvez estou pregando para alguém que já passou por essa decepção de trabalhar numa empresa, de trabalhar para alguém, e quando chegar no final das contas, não conseguir receber o salário, a firma quebrou, a firma entrou em falência, perdeu o fundo de garantia, perdeu todo o seu dinheiro que deveria receber. E ali, aqueles homens estavam ali cansados, lavando as redes, porque não conseguiram pegar peixe, mas conseguiram pegar lixo. Porque certamente tinha folhas, tinha algas, várias coisas ali naquela rede que eles precisavam lavar a rede, limpar a rede, mas aquela noite eles não tiveram sucesso. Sendo que pela manhã chegou Jesus ali, a Bíblia fala que havia uma multidão acompanhando Jesus para ouvir a palavra de Deus. Que coisa linda! Uma multidão acompanhando Jesus. Jesus falou: nós vamos fazer o culto às margens do Mar da Galileia. E o povo está acompanhando Jesus, e chegando ali, a Bíblia diz que havia uns barcos que estavam ali naquele lugar, e Jesus pegou o barco de Pedro e pediu que afastasse o barco da terra. E agora Jesus iria pregar um sermão, como ele pregou,
que ia mover o coração daqueles pescadores e com certeza de outras pessoas que estavam ali, porque Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Quem sabe você também está passando um momento de frustração na sua vida, na ordem financeira, sentimental, ou até mesmo espiritual, física, familiar, mas a palavra de Deus ela vem injetar fé e esperança no seu coração. A palavra de Deus ela é fonte de esperança. E Deus ele vai dizendo assim, se não deu certo hoje, amanhã vai dar. Se as portas estão fechadas hoje, nós precisamos crer que amanhã ela vai se abrir. E Jesus começa a pregar dentro do barco. Interessante que fala que pediu para que o barco fosse afastado da terra. Se você quer ouvir a voz de Deus, você precisa se afastar um pouco da terra. Se você quer ver o milagre de Deus acontecer na sua vida, você precisa se afastar um pouco da terra. Se você quer ser usado por Deus, pregando a palavra e vendo o resultado daquilo que você prega, você precisa se afastar um pouco da terra. Esse se afastar um pouco da terra é a gente se desligar de determinadas coisas que nos prendem e nos aprisionam nesse planeta e serve como embaraço para que a gente não seja um canal de bênção na presença de Deus. Mas foi de propósito que Jesus entrou no barco de Pedro. E Jesus entrou para mudar a vida de Pedro e daqueles pescadores que estavam ali. Jesus também, neste momento, ele quer que você dê o lugar para ele entrar. O livro de Provérbios diz, filho meu, dá-me o teu coração. Nós precisamos dar espaço para Deus, lugar para Deus, para que Deus venha trabalhar na nossa vida. Deus nos ensina a examinar as Escrituras, a Bíblia nos incentiva a oração para a gente se afastar um pouco da terra e através disso a gente venha ver a operação de Deus na nossa vida, os milagres de Deus na nossa vida e na nossa família. E Jesus prega um sermão. Nós não sabemos verdadeiramente o que Jesus pregou, porque a Bíblia não fala. O que Jesus falou, qual foi o tema da sua pregação, a gente não sabe. Mas aquela pregação ali, ela vai fazer a diferença. Porque Paulo diz no livro de Romanos que a fé vem pelo ouvir, Romanos 10, 17, e o ouvir pela palavra de Deus. Então Deus, ele fala conosco através da sua palavra, e a palavra de Deus, ela injeta fé no nosso coração. Talvez você olhe para os lados e não veja saída. Talvez você tenha trabalhado a noite inteira. Noite na Bíblia é um símbolo de provação, de dias difíceis que nós passamos. Mas talvez você não tenha conseguido o resultado, seu objetivo, seus planos não deram certo. Mas, através dessa palavra, Deus vai injetar fé no seu coração, de que Ele pode mudar a tua história, fazer aquilo que você não pode fazer, realizar o impossível na sua vida para que todos aqueles que estão em teu redor possam ver a manifestação de Deus na sua vida e se alegrar com você, ou até aqueles que são inimigos que desejam o teu fracasso, sejam envergonhados e confundidos diante da operação de Deus na sua vida. Porque eu fico imaginando que quando aqueles pescadores estavam lavando as suas redes com os barcos vazios, alguém deve ter se alegrado com o fracasso deles, outros devem ter se entristecido com o fracasso dele, mas Jesus chegou para mudar a história. Jesus terminou de pregar e se dirigiu diretamente a Pedro, a Simão. Depois Jesus vai trocar o nome dele para Pedro. Nós também vamos conhecê-lo como Simão Pedro. E Jesus falou assim, Simão, vai até o mar alto e lançai as vossas redes. Simão olha para Jesus e fala, mestre, temos trabalhado a noite inteira e não apanhamos nada, mas porque mandas, nós lançaremos a rede. Pedro, eu acredito, ele foi movido por aquela pregação. Aquela pregação
ela injetou fé no coração de Pedro. Talvez ele nunca tenha visto Jesus antes, ou tenha ouvido falar sobre ele, porque é a partir dali que Jesus vai chamar ele para o ministério. Mas Jesus queria dar uma experiência grande para ele, para que ele viesse conhecer o poder de Deus. Talvez você está passando por esse fracasso, talvez você esteja passando por essa noite escura, que é esse período de tribulação ou enfermidade, um filho que saiu de casa, um marido que foi embora, um problema dentro da família, no lar, seja lá ele de que ordem seja. Talvez você esteja até me ouvindo, me assistindo de dentro de um quarto e você já está passando por uma fase de depressão. Mas Jesus naquele dia chegou para mudar a história de Pedro e daqueles pescadores que ali estavam, porque eles conheciam de barco, eles conheciam de rede, eles conheciam de mar, eles conheciam de peixe, era a profissão deles, eles eram profissionais. Porém, Jesus vai surpreender aqueles homens ali para que eles venham cumprir o chamado de Deus. E eu creio que Deus, ele tem o poder de tirar você desse fracasso, dessa situação difícil que você está. Para quê? Tem um propósito, para que você cumpra um propósito, para que você cumpra um chamado que Deus tem na sua vida. O salmista diz no Salmo 119, foi bom ter sido afligido para que eu observasse a sua lei. Às vezes a aflição vem para que a gente observe a palavra. Talvez Pedro, imagine se Pedro tivesse voltado com o barco cheio. Ele talvez não fosse nem participar do culto. Não, nós estamos cansados. Vamos embora, depois a gente lava essa rede, vamos vender os peixes. Se o barco não tivesse vazio, talvez Pedro não tivesse ficado ali, ou talvez Pedro nem tivesse emprestado o barco para Jesus, que o texto nem mostra Jesus pedindo emprestado, mostra que Jesus entrou, mandou que afastasse o barco da terra e começou a pregar. E tem muitas pessoas que é assim, quando está tudo bem na vida dele, ele não procura Jesus, ele não vai a um culto, ele não tem tempo para ouvir uma palavra de Deus porque ele está ocupado com a venda dos peixes, ele está ocupado com a pesca, ele está ocupado com as coisas dessa terra. Mas aí Pedro, ele ouve a voz de Jesus e ele fala, mestre, nós temos trabalhado a noite inteira e não temos apanhado nada, mas sobre a tua palavra. Ele está dizendo, o Senhor está mandando, então eu vou obedecer. E Pedro agora pega o seu barco e Jesus disse que ele precisava ir no mar alto. Ele agora entra no barco, a Bíblia não dá detalhe quem entrou com ele dentro daquele barco. Talvez Tiago, talvez João, entrou e eles foram ao mar alto. E eles foram agora pescar durante o dia. Quem trabalha com pesca sabe que o horário propício para a pesca é a noite, porque no silêncio da noite ele pega os peixes. Mas Jesus, ele vai mandar eles durante pleno dia entrar no mar da Galileia para pescar, porque Jesus ele quebra protocolos, Jesus ele trabalha muitas vezes fora da lógica, para mostrar o poder sobrenatural dele. Fica imaginando aqueles pescadores novamente ali remando, indo para o mar alto. Talvez pudesse pensar, por que Jesus não mandou os peixes vir aqui? Ele não tem poder. Por que precisamos ir ao mar alto? E eles vão ao mar alto. Talvez as pessoas que ficaram ali na praia, na margem, pensaram assim, mas esses caras vão se cansar de novo, já trabalharam a noite inteira, já viram que não tem peixe aí. Mas uma coisa eu quero te falar nesse momento, eu acredito que o Deus que abre porta, também é um Deus que fecha a porta. Eu acredito que Jesus fechou as portas durante toda aquela noite, para que eles não pegassem nada, mas agora eles seriam surpreendidos com algo muito grande, para que eles viessem visualizar, para que eles pudessem experimentar o poder sobrenatural de Deus. Muitas vezes o médico desengana, fala, você não tem mais jeito, vai morrer em casa. E o médico, ele está certo, digamos assim, porque ele estudou, ele já fez os exames, é o quadro real. Só que o poder de Deus vai além da medicina. Aí a pessoa vai para casa, e através daquela situação, daquela noite de provação, Jesus chega e muda a história. E Jesus vai mudar a história da vida desses pescadores
Jesus fala assim: vai até o alto mar, ou mar alto, e lançai as vossas redes. Talvez Jesus fechou as portas. Talvez você é um dirigente de congregação, um pastor de uma igreja, e não tem visto o crescimento da obra. E você fala: mas eu estou pregando o evangelho, porque o evangelho, um dos símbolos dele é a rede. Os peixes, um dos símbolos dos peixes são almas. E eu tenho lançado a rede, eu tenho pregado, mas os peixes não vêm. Eu não alcanço os peixes. Talvez você esteja até um pouco frustrado, dirigindo uma igreja, pastoreando, e você não vê um crescimento da obra. Eu já vi testemunhos de pastor que ficou 15 anos e a igreja não crescia, mas de repente Deus começou a alavancar o ministério dele, almas começaram a se converter, e o propósito de Deus fechar as portas muitas vezes é para a gente ir para o mar alto. Então Deus está falando com você que as portas estão fechadas, você que está passando por essa noite de provação, você que já está com as redes na mão lavando, frustrado porque não viu o resultado. Jesus está te chamando de ir para o mar alto, porque é lá no mar alto que você vai ver milagre. É lá no mar alto que você vai ver a manifestação do poder de Deus. O milagre não está na margem. O milagre está no mar alto. É lá que Deus vai revelar coisas profundas. Se você for assistir aí um filme, assistir algo sobre os mergulhadores que vão no alto mar, você vai ver que coisas lindas que existem lá na profundidade do mar, coisas tremendas, que existem coisas no fundo do mar que o homem nem viu ainda. As pessoas que mergulham encontram coisas maravilhosas lá dentro, mas é através deles irem para a profundidade que eles veem. Na margem ali você não vê, nem ali quando você pega o barco somente na superfície, mas somente quem mergulha é que desfruta da profundidade. Deus está te chamando para uma profundidade, para um mar alto, para uma intimidade maior com Deus. Eu tenho um amigo que trabalhava como lapidador, e ele disse que uma esmeralda, para ser encontrada, é aproximadamente 200 metros abaixo do solo. Tem que cavar muito. Mas também, se ele encontrar uma esmeralda, é muito dinheiro, é algo muito valioso. E as coisas de Deus também são assim. Como que a gente quer ser cheio do Espírito Santo? Como que a gente quer receber revelação da palavra? Como que a gente quer conhecer os mistérios contidos no reino de Deus se a gente não quer mergulhar fundo, passar madrugadas em oração, vai até o mar alto, entra no seu quarto, começa a buscar a Deus, vai para as vigílias, vai para o monte, começa a comer a palavra. É no mar alto que você vai ver os milagres acontecendo. Eles foram até o mar alto e lançaram a rede. E a Bíblia diz que eles pegaram tantos peixes, que eles tiveram que pedir ajuda para mais um barco. Imagina eles gritando, fazendo sinal, e alguém dizendo: Pedro está com algum problema, será que o barco está furado? Vamos lá. Quando chegaram lá, era tanto peixe que não cabia no barco deles. Eles encheram ambos os barcos, diz a Bíblia, e vieram muito lentamente até chegar na margem. Por que, pastor, eles vieram lentamente? Porque a Bíblia diz que os barcos quase iam a pique, estava quase afundando de tanto peso. E a Bíblia também fala que as redes estavam quase rasgando. Era algo sobrenatural, eles chegaram espantados ali, nunca tinham tido uma experiência dessa no Mar da Galileia. Quando Jesus está na sua vida, você passa por experiências fantásticas que você nunca viu, que você vai dizer: foi a mão de Deus que fez isso, não foi a minha experiência, não foi a minha capacidade, não foi a minha inteligência, porque aqueles homens eram pescadores experientes, mas foi a mão de Deus que fez isso. E Deus está dizendo para você: aquilo que é impossível para você não é impossível para Deus. Pedro e aqueles homens, a Bíblia diz que eles ficaram tão atemorizados. Pedro chegou aos pés de Jesus e falou: mestre, ausenta-te de mim, porque sou homem pecador. E Jesus falou: não, eu não vou
me ausentar de você, muito pelo contrário, eu vou alistar você agora como soldado do reino de Deus. A partir de agora você vai me seguir. Eu vos farei pescadores de homem. Então a Bíblia diz que eles largaram tudo, eles deixaram o barco, deixaram a rede e deixaram até os peixes, sabe por quê? Porque o mais importante é Jesus. O que você precisa, com maior urgência, é de Jesus, não é nem de resolver o teu problema. O que você precisa de mais urgência é de seguir a Jesus, porque quem segue a Jesus vê milagre acontecendo todos os dias. Quem segue a Jesus tem experiências novas todos os dias. Eles deixaram tudo, a Bíblia diz, e o seguiram. Eles renunciaram, abriram mão, porque eles estavam com um tesouro maior, que é o Senhor Jesus. Jesus é o tesouro maior. E Ele está querendo te fazer também pescadores de homens. O que é isso? É um ganhador de almas, um evangelizador, aquele que lança a rede da palavra, prega o evangelho para que outras pessoas venham ter um encontro verdadeiro e genuíno com Cristo. Guarde essa palavra no seu coração. Esse que vos fala é o pastor Manuel Correia, da Assembleia de Deus Ministério de Madureira.